tchau. É isso aí, você deve estar achando super estranho a gente começar o programa com um sonoro tchau. Mas esse tchau em questão tem tudo a ver com o tema do programa de hoje, que é a Itália. Nós aproveitamos que a Fevale está com inscrições abertas para o intensivo de italiano para o mês de julho em Roma e vamos falar sobre este país que tem a forma de uma bota, que teve um dos maiores impérios da história da humanidade, também tem uma das melhores gastronomia e também muito mais. Então, para compor o nosso debate desta edição do programa, nós temos aqui, começando pela minha direita, né, nessa ponta, a Vitória Ziles Fedrizi. Aqui ao meu lado, então, está a Amanda Capelati. Do outro lado, então, à esquerda, então, Karina Soares Klein. E também a professora na outra ponta, Mara Regina Ziles. Primeiro, eu quero dar boa tarde, uma boa noite para vocês, né? Por estarem aqui presentes no Eu Fui, para contar um pouco dessa história de vocês com a Itália, né? Um dos países que é mais apaixonantes. Eu quero até, antes da gente entrar nos assuntos, saber como é que surgiu essa questão, começando com a Amanda, aqui do meu lado, à minha esquerda, à minha direita, né? Como é que foi conhecer a Itália? O que tu buscou? Por que tu buscou ir conhecer a Itália, então? Bom, primeiramente, eu sempre quis aprender a língua italiana, né? Acho uma das línguas mais bonitas que tem. E também porque eu sou estudante de arquitetura e acho que a Itália é... A arquitetura vale bastante a pena, né? É um paraíso, né? assim, né? Tem muita coisa para conhecer e a atividade cultural é imensa, assim. E aí, contigo, Vitória, qual foi o motivo que te levou a conhecer a Itália? Bom, eu já conheci a Itália, já tinha ido fazer turismo lá. Eu fui várias vezes pra lá. Não, uma só. Uma vez. Daí eu comecei a fazer italiano na Fevale, fiz um semestre e eu fui pra aperfeiçoar a língua mais, assim, além de conhecer o lugar, que é lindo, né? Pra quem gosta de história e gosta de passeios, vale a pena. Karina, nós temos aqui uma que faz italiano, foi aperfeiçoar a língua. Sim. A Amanda, né, estudante de arquitetura, que encontrou toda a história da arquitetura, de grande parte dela encontrou na Itália e contigo. Qual foi o motivo que te levou a querer conhecer a Itália? Eu já tinha viajado para a Itália também, mas eu não tinha ido para Roma. E eu sempre tive curiosidade de conhecer, porque eu acho que eu já via na TV, né, Roma, e eu achava muito bonita. E eu tinha interesse em começar o estudo da língua também. Isso é interessante. Então agora a gente vai partir para a nossa fonte técnica aqui do nosso Eu Fui, né, que é a professora Mara. Quantas vezes de Itália já? Umas 6 vezes. Quase perdendo as contas já. Mas a experiência de levar um grupo de alunos foi a primeira vez no ano passado, né? Foi a primeira vez, primeira edição do programa e foi assim uma experiência muito rica, né, de levar esses estudantes. E assim, ó, esse grupo que foi ano passado, ele foi bem heterogêneo, porque nós tínhamos alunos que não tinham conhecimento nenhum da língua e tínhamos alunos com conhecimento avançado, né? E a faixa etária também foi bem diversificada, assim, dos 16 aos 63 anos. Então, o programa está aberto não só a jovens, né? Aqui nós temos três meninas bem jovens, mas não precisa ser somente jovens. Mas não significa que seja voltado só para jovens. É. Professora, bem dentro dessa questão de ter um grupo heterogêneo, né? Uhum. Aqui também as próprias meninas já são bem diferentes. A Vitória já tinha conhecimento da língua, né? Certo. Já a Amanda e a Karina, elas estão buscando esse conhecimento. Então é interessante, dentro dessa questão, desses níveis de conhecimento, para uma pessoa que vai buscar um curso de idiomas, porque na verdade o intercâmbio da Fevale é um intensivo de idiomas, né? Para essas meninas que estão iniciando, então quero pegar o exemplo delas aqui, vão buscar esse intercâmbio da Fevale. Quais são as vantagens, como é que isso vai se organizar dentro da escola de aprendizado? Assim, ó, não existe nenhum pré-requisito, então o aluno pode ter um conhecimento zero da língua, que foi o caso da Amanda e da Karina, e elas chegaram lá, no primeiro dia de aula é feita uma prova de nivelamento e o aluno é inserido dentro de um grupo, assim, de acordo com o seu conhecimento. Então, não tem problema nenhum. Então, o aluno que quer aperfeiçoar, que já tem o conhecimento também, ele faz a prova de nivelamento, né? As meninas não fizeram porque elas não sabiam. Então já entraram direto, né? no nível 1. Né? Só que o progresso delas, ele é muito grande, ele é visível porque elas estão inseridas no contexto de falantes da língua, né? Então, assim, é muito... A Vitória pode relatar depois como é que foi a experiência dela, porque ela já havia feito somente um semestre aqui,
Também dá para se dizer que era uma novata no italiano, né? E A Amanda, a professora relatou ali que vocês tiveram já, por estarem dentro daquele contexto, de estar ouvindo o italiano falando toda hora no ouvido, já foi mais fácil. Agora, depois que voltar, foi lá, estudou, teve quanto tempo durou? Uns 20 dias? 3 semanas. 3 semanas, né, de intercâmbio lá. Que é o que vai ser agora também, né? 3 Cerca de semanas. 20 dias. Como é que foi esse aprendizado lá? O que tu realmente aproveitou? E nesse contexto de estar passeando nas ruas, de estar tendo contato com os italianos, realmente foi mais fácil? Isso é um diferencial, assim, de se fazer o italiano lá em vez de fazer aqui, porque aqui tu vai ter colegas brasileiros que falam a tua língua, né? E lá são colegas de tudo que é lugar do mundo, assim, então tu é obrigado a falar a língua. E tu aprende mais na convivência mesmo, no dia a dia, na rua, nas lojas, nos restaurantes, do que na aula, porque tu bota em prática isso. E já quando você aprende aqui, tu não tem essa oportunidade de praticar diariamente, né? Então eu acho que o melhor jeito de se aprender é indo pro país e vivenciando a cultura e a língua mesmo lá. Não tem coisa mais fácil, né? É um treinamento de ouvido, na verdade. Tu aprender qualquer língua, né? Qualquer idioma, tu tem que fazer esse treinamento de ouvido. E agora, voltando para cá, como é que tu tem feito o treinamento de ouvido? Porque tu já falou que pretende continuar no estudo da língua, já querem viajar de novo para a Itália, né? Isso é uma coisa interessante. Sempre que alguém viaja, né? A gente sempre fala isso no programa, né? A pessoa sempre quer voltar porque realmente é aquele slogan daquela famosa escola de intercâmbio, né? Você sempre volta diferente de uma viagem, né? E contigo, como é que foi isso? Eu acho que a gente quer continuar também, a gente estava vendo para continuar estudando, fazendo curso aqui e viajar de novo, que eu acho que é muito mais válido, a gente aprende muito mais, porque é muito intenso, assim, toda a informação que a gente recebe. E eu acho que também é muito mais rápido que a gente aprende, estando lá. E a gente escuta, né, italiano, que às vezes coloca na TV, daí tu já consegue identificar muito mais coisa do que quando tu passava, só passa o canal, agora tu te chama a atenção, é bem mais legal. As aulas aconteciam em dias de semana e nos finais de semana eram livres. Como é que era essa distribuição? Porque a gente sabe, além dessa questão de estudar, todo mundo já vai pensando também em fazer aqueles passeios, né? Sim. Como é que é feita essa distribuição, professora? Assim, as aulas são de segunda a sexta, na parte da manhã, das 9 até a 1. E as tardes a escola oferece diversas oficinas, né? Culinária, sessões de cinema, fonética. E no final da tarde, porque como é verão, né, no hemisfério norte, ela organiza passeios guiados a pé, né? O sol já não está tão quente e escurece por volta das 9 da noite, então a gente pode aproveitar bem o dia. Durante os finais de semana, a escola organiza passeios, né? E o aluno fica livre em fazer ou não. O aluno, aos poucos, vai adquirindo uma certa autonomia e quer viajar sozinho. Perdendo aquele medo de soltar o grupo, né? Ele quer pegar um trem e ir para uma outra cidade, mas sozinho. Tem aqueles que não, que preferem o acompanhamento do professor e a organização da escola. Mas isso é interessante, porque o aluno, aos poucos, ele vai se soltando e isso é aprendizado também. Né? Até, já que a professora falou nessa questão de se soltar, vocês três são bem novas. Vocês se soltaram lá? Como é que foi? Sim, muito. Conseguiram se soltar? Mas... Sim. A gente até se sentia já morando na cidade, assim, era bem fácil de... Uma cidadã italiana, praticamente. Ainda mais quando pediam informação, né? Eu já tô ficando com cara de informação e a gente tinha que falar, assim, foi bem legal. Falando de passeios, a gente sabe que existem aqueles pontos bem tradicionais, né? Que, óbvio, somente quando a gente vai na primeira vez num destino, a gente sempre conhece aquele destino bem de turistão, né? É ir no Coliseu, vai no Vaticano, vai na Fontana di Trevi, né? Procura esses locais. Não era a primeira vez que tu foi, não é, Vitória? Então tu já conhecia esses lugares? Já conhecia. E voltou neles? Voltei e conheci mais profundamente esses lugares, além de outros lugares, principalmente museus, que da outra vez que eu fui não foi tanto tempo, então não tive a oportunidade de conhecer um nível mais profundo, assim, as características e coisas que a gente passa e nem percebe na rua, assim, coisas históricas, e depois vai ver, vai conhecer a história, tem muita coisa por trás de... Roma é uma cidade que a cada esquina tem uma história, alguma coisa para contar. Isso é interessante, né? Porque todas as revistas especializadas em viagens, tudo que se fala sobre Roma,
Diz que Roma é uma cidade que 7, 15, um mês, 2 meses é pouco, sempre para conhecer. Porque todos os lados, todas as ruelas têm uma questão histórica, Tem né? uma história. E a gente acha assim, 3 semanas, mas o que fazer 3 semanas em Roma? Mas todo dia tem alguma coisa diferente para fazer. Tanto é que a gente não, o aluno não se anima muito assim a fazer outros passeios, porque realmente a opção é muito grande. Isso é interessante, porque quando alguém vai para algum lugar da Europa, intercâmbios, até por outros programas, experiências que a gente tem de gravar aqui, foram para Londres, pegaram um trem, acabaram conhecendo Amsterdã, foram conhecer Paris, o pessoal de Paris também deu um pulo na Espanha, deu um outro pulo na Itália. Em Roma, as pessoas costumam ficar mais concentradas, até porque a própria Itália tem tantas cidades, né, que acabam chamando a atenção. Se o cara cansou de Roma, já pode correr para outro lado, né? Exatamente, vai para Firenze, vai para outra cidade próxima, né? Vocês conheceram o Vaticano? Óbvio. Sim, Aquela pergunta um assim. dia lá. No Museu do Vaticano. Lá um dia é suficiente para conhecer tudo, ou não? Ainda é pouco, eu acho, acho assim. que ainda é pouco. É, ainda mais porque era alta temporada, então tinha bastante turista, assim. Todos os lugares, na verdade, tinha muita fila e dentro dos lugares do museu também era bastante gente para ver. Mas deu para conhecer bastante, com certeza.